Então, bora lá. O que é inteligência emocional, gente? Primeira coisa, o que é inteligência emocional? É pensar, sentir e agir da forma mais inteligente possível. Anota aí. Inteligência emocional é pensar, sentir e agir da forma mais inteligente possível. O que é forma mais inteligente possível? É simplesmente não permitir que as emoções controlem a sua vida. Isso é ser inteligente. E uma coisa que eu coloquei aqui no comecinho das minhas anotações para te dizer aqui nessa live é que inteligência emocional não é escolher o que você vai sentir. Não é virar e falar assim, meu Deus, gente, eu quero deixar de ser uma pessoa ansiosa. Não quero mais sentir raiva. Não quero. Não quero mais ficar triste. Não aguento mais chorar. Sabe? Não gosto mais disso. Marcela, me ajuda. Eu quero, enfim, o que quer que seja. Inteligência emocional não é deixar de sentir essas emoções. Anota aí. A inteligência emocional, na verdade, não é escolher o que você vai sentir, mas sim como você vai reagir e por quanto tempo você vai ficar sentindo o que você sentiu. Porque, por exemplo, vamos partir dos princípios das emoções básicas do ser humano. Raiva, tristeza, alegria, Nossa, esqueci, gente, as outras duas. Raiva, tristeza, alegria. Raiva, tristeza, alegria. Esqueci, cara. Deu um branco. Daqui a pouco eu lembro e falo pra vocês. Mas, por exemplo, se você parar pra pensar uma tristeza, todo mundo sente tristeza em algum momento da vida. Agora, se você não tem inteligência emocional, se você não desenvolve isso para saber como você vai lidar com essa tristeza e por quanto tempo você vai sentir tristeza, ela se transforma no quê, por exemplo? Ela pode se transformar numa depressão. Então, você que está namorando, ou num término de namoro, ou numa relação até, durante um relacionamento, vocês brigam, ela está tão desgastado esse relacionamento que você vive triste a maior parte do tempo. Certo? Aí você vai virar para mim e vai falar assim, Marcela, mas é porque tá uma bosta a relação. Ele não me entende, ele faz isso, ele faz aquilo, aquilo outro. Legal. Aí você está responsabilizando algo de fora por você estar como você está. A grande questão não é essa. O que você tem que entender é que inteligência emocional é sentir tristeza, é sentir raiva, é sentir muitas vezes preocupação. Agora é o que eu faço com isso e quanto tempo eu fico assim. Tem pessoas, eu fiz uma live uma vez aqui com uma aluna, com duas alunas do Método Rios e foi super interessante porque uma virou para mim e falou assim, ela estava contando que ela entrou no Método Rios, ela tinha várias crises de ansiedade no relacionamento dela, na vida dela como um todo, era muito ciumenta, tal, tal e tal. E que depois do Método Rios, ela teve uma crise de ansiedade. Ela ainda virou para mim e falou assim, quem assistiu a live aqui viu. E ela virou e falou assim para mim, e Marcela, na hora que eu tive a crise de ansiedade, ela durou 10 minutos, eu sabia exatamente tudo o que eu precisava fazer para ela passar. Inteligência emocional é isso. Aí eu virei para ela e fiquei assim, tipo, o que você precisava fazer? E ela falou assim, eu não podia ficar deitada, eu precisava levantar, eu precisava respirar, ela falou mais algumas coisas lá que eu não lembro agora. Era não ficar deitada, respirar, e eu não lembro mais algumas coisas que ela falou, que foi a forma como ela encontrou de contornar a crise de ansiedade dela. E aí, quer dizer que ela deixou de sentir ansiedade? Não. Mas ela aprendeu a lidar com isso, e aprendeu tanto a lidar, que quando a ansiedade vinha, já não se tornava uma crise, mas sim um sentimento passageiro. E aí tem uma frase do Daniel Goleman. Quem que é Daniel Goleman? Daniel Goleman é o cara que estudou a fundo sobre inteligência emocional. Então tem um livro, inclusive, dele, que se chama Inteligência Emocional, em que ele explica e destrincha mais a fundo o que é isso. E aí ele tem uma frase que ele fala assim, quando eu digo controlar emoções, eu me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir emoções é o que torna a nossa vida rica. Então, sentir emoções é o que te faz ser humano. A questão é
Você precisa aprender a controlar emoções que te paralisam. Emoções que te deixam de cama. Emoções que te fazem ficar sem força para nada. Você precisa controlar esse tipo de emoção. Aí muita mulher, vamos parar para pensar agora em relacionamento. Quais são as coisas que deixam a gente vou falar de mim, vou falar de várias alunas e pessoas que eu atendo e tudo, o que deixa a gente, muitas vezes, tira a gente do eixo, certo? O que deixa a gente com raiva ou muito triste. Às vezes, não é nem o outro, mas o outro é só um gatilho. Às vezes, a gente é insegura, eu tenho insegurança, e por isso eu sou ciumenta, eu tenho medo de ser abandonada, vamos supor. Eu tenho medo de ser abandonada, por isso eu me torno uma mulher quando eu estou num relacionamento ciumento. E por isso, o outro é naturalmente um gatilho para mim. Não atende meu telefone, com quem que tá? Tá fazendo o quê? Aonde? Manda uma mensagem, tá online e não me responde? Como assim? Como assim não me responde? O que é mais importante que eu? Tá falando com quem? Essa hora? Não sei o que lá. E aí, o que eu sinto nessa hora? Como é que eu lido com isso nesse momento? É a grande virada de chave para nós mulheres termos relações mais saudáveis. Eu lembro que também teve uma aluna minha que falou assim, Marcela, antes, quando eu via, por exemplo, se ele fazia alguma coisa que me desagradava, tipo curtir foto de alguém, ou ver que ele seguiu alguma pessoa que eu não queria, que eu não gostava, eu surtava. Eu surtava. Depois que você me ensinou aquela técnica, que eu vou falar aqui como uma das formas de lidar, de aplicar e desenvolver inteligência emocional, depois que ela aplicou essa técnica, ela se sentiu muito melhor, porque aquela raiva que ela sentia na hora que ela via uma curtida de foto, qualquer outra coisa que incomodasse ela, não durava mais muito tempo. E aí eu quero que você pense quais são os sentimentos que mais te paralisam. Escreve para mim aqui, tanto no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram, quais são os sentimentos que mais te paralisam, que te deixam não querer comer, não querer sair do sofá, não querer ligar para ninguém, não querer falar com ninguém, tipo assim, que te deixam, sabe? Quais são os sentimentos que mais te prende? Quais são? Me fala. Porque eu não estou perguntando isso por mim, eu estou perguntando isso por você. Você precisa entender o que você sente que na hora você tem dificuldade de lidar, o que você não sabe lidar, o que é mais difícil para você lidar. Tem gente que falou aqui tristeza, raiva, vergonha, culpa, medo. Deixa eu ver o que mais. Ciúmes, desconfiança. Interessante. Aí, impotência, olha que pesado. O que é um sentimento de impotência? Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, achei. As emoções básicas do ser humano. Felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo. Essas são as emoções básicas, tá? Do ser humano. E aí, falou aqui medo, rejeição, medo, por tantas coisas que eu não gosto e ele faz. Rejeição para mim é o pior, certo? Aí, quem falou, por exemplo, de rejeição, a rejeição te desencadeia o quê? Tristeza? Medo? Vamos parar para pensar. Tentando trazer tudo para o que é básico, para o que é emoção básica. Felicidade, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. Vamos pegar essas básicas. As que paralisam a gente, aqui, tristeza, medo, nojo muitas vezes, e a surpresa, dependendo, ela paralisa a gente. A emoção da surpresa, quando você se surpreende com alguma coisa que você não esperava. Muitas vezes você fica paralisada. E aí, gente, o grande ponto é o aí vamos para partir para o segundo passo. Você identificou qual que é
o sentimento, qual que é ali a emoção que te paralisa, certo? Agora eu quero que você identifique o que te faz sentir isso. Qual que é o gatilho? Melhorando a pergunta, em quais situações eu me sinto rejeitada, por exemplo? Quais são as situações mais comuns em que eu tenho medo? Quais são as situações mais frequentes que acontecem entre eu e ele que eu sinto raiva? O que me deixa com raiva? Querendo pegar o pescoço dele e torcer igual peru. Pensa agora, quais são as principais situações? Geralmente, são situações em que vem de fora, em que é o outro que faz alguma coisa, em que é ele que grita, em que é ele que mente, em que é ele que desrespeita, em que é ele que faz alguma coisa. Geralmente é assim. Quer dizer que o outro é responsável pela forma como eu me sinto? Não. Quer dizer que o outro pode sim desencadear em mim uma emoção. Isso tá ok. Agora, a forma como eu vou lidar é total responsabilidade minha. Por isso que muitas vezes tem mulher que vira pro cara e fala assim, mas você é um bosta, não sei o quê, porque você faz eu me sentir um lixo, porque pra você eu não sou nada, porque você não tá nem aí pra mim, porque você não me valoriza. Mas no fundo essa mulher tá querendo dizer dela, no fundo ela tá querendo dizer, eu não me sinto valorizada, eu não me sinto respeitada por você. E aí, no relacionamento, cara, quando você joga merda no ventilador desse jeito, vou te falar um negócio, o bicho pega. Por quê? Vai virar um joguinho emocional. Acusa, o joguinho emocional já falei aqui em outras lives. Tem alguém que está a todo momento acusando, depois tem uns fazendo de vítima, e depois um desses dois está tentando amenizar a situação. Aí cada hora um está em uma posição. Ou você está criticando o cara, e depois ele está se fazendo de vítima, que nada que eu faço tá bom. Depois você fala, não, desculpa que eu estava com cabeça quente e tal. E aí fica nesse jogo emocional. Ninguém sai do lugar. Então, inteligência emocional, então aqui a gente falou o quê? Olha só. A Raquel falou que quando manda mensagem não respondeu, ou não responde ou não atende. Isso é um gatilho. Isso é você reconhecendo a dificuldade que você tem de lidar quando ele não responde e quando não atende. Aí você tem que pensar assim, o que é que eu posso fazer nesse momento? A minha vontade inicial é o quê? Mandar 500 mensagens xingando, ligar mais umas 5 vezes para ver se ele atende e mandar mais mensagem até ver se ele vai responder ou não. E depois, quando ele me retornar, é soltar os cachorros nele. Essa é a minha vontade. Legal, como é que eu vou me sentir depois que eu fizer isso? Pensa direitinho como é que realmente você vai se sentir. E aí a gente tem que entender que inteligência emocional não é deixar de sentir, por exemplo, se sentir rejeitada quando ele não me manda mensagem, mas ok, estou me sentindo rejeitada, o que eu vou fazer com isso agora? Eu posso ficar aqui lamentando, perseguindo ele e alimentando esse sentimento nesse momento, ou eu posso fazer ele passar mais rápido. E aí, qual que é o problema de eu não procurar, Marcela, controlar minhas emoções? Cara, você vai ter ataque de raiva. Simplesmente você vai depois ter, como é que chama, gente? Que fala? Ressaca moral, muitas vezes. Sabe? Ressaca moral acontece não é só quando você bebe, não, amor. É depois que você dá uma surtada também, ou que você passa dos limites e você se arrepende. Então, ou você fica muito tempo ruminando aquele sentimento. Tem o seu preço, tudo tem seu preço. Então, você não controlar suas emoções e ser controladas por ela, você paga um preço alto por isso. Um grande problema de muitas pessoas que me seguem é achar que ele é o principal motivo dos seus sentimentos ruins. É que ele que te irrita. É que ele que te faz ficar com raiva. A gente pensa muitas vezes assim, ele me irrita, ele me tira do sério, ele... O que mais? Ah, ele mente muito pra mim e não tem como eu não ficar puta. Ah, ele não sei o quê. Isso
é uma das ciladas, Bino, que a gente mulher se mete. Porque a gente, quando pensa dessa forma, não entende que somos responsáveis por controlar aquilo que a gente sente. Não vou controlar se ele vai continuar mentindo. Não vou controlar se ele vai responder minha mensagem. Não vou controlar se ele vai fazer do jeito que eu quero. A única coisa que está ao meu alcance é controlar o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. O que muitas mulheres, outro erro, um dos erros é esse, você responsabilizar outra pessoa. O segundo erro é você querer controlar a outra pessoa. Teve uma mulher que eu recebi uma mensagem dela e que ela falou assim: eu tenho muita dificuldade de dizer não para os outros. Então eu sou uma mulher muito prestativa. E quando os outros não fazem o que eu quero e dizem não para mim, eu fico puta. Eu saio fora de mim. Olha que interessante. Presta atenção na dificuldade dessa pessoa. Ela tem não só dificuldade em se posicionar, em dizer não para os outros, ou dizer sim para os outros e sim para ela, de modo que isso seja bom para ela. E ela também fica puta quando as pessoas não fazem o que ela quer. Olha que cilada. Por que, gente? Por que isso é complicado? Vamos raciocinar rápido. A pessoa está agradando demais porque ela tem insegurança. Ela não quer perder o amor das pessoas ali, o cuidado, ali quem está do lado. Ela não quer desagradar, ela quer ficar de boa moça ali. Legal. Agora vão os outros dizer não pra ela. Ela fica puta. Ela não aceita isso. E aí eu quero te dizer o seguinte, um dos nossos maiores erros também é querer controlar o outro para que o outro faça do jeito que eu quero que ele faça. E isso não dá certo. Isso é uma cilada. Querer que o outro faça, haja do jeito que eu quero. E aí muitas mulheres extravasam a raiva botando para fora. E dar vazão à raiva é a pior forma de você esfriar a cabeça. Anota essa frase aí. Dar vazão à raiva. O que é dar vazão à raiva? Botar ela para fora de qualquer jeito é a pior maneira de esfriar a cabeça. A pior forma de esfriar a cabeça. O que acontece, para pensar numa criança quando ela está com raiva. A criança não tem tanto discernimento quanto o adulto, mas tem tanto sentimento quanto o adulto. Olha como é que ela reage quando ela está com muita raiva. Ela esperneia, ela cruza os braços, faz cara feia, fica parada num lugar, ela fica uns minutinhos sem falar com fulano, ela deita no chão, esperneia, bate as pernas, grita e chora pra lá e pra cá, ela grita quando tá com raiva, quando tá estressada, quando tá irritada. A criança faz isso. Quer dizer que tem muito adulto aí que só tem formas mais robustas, mas reage da mesma forma, com a birra de criança. Qual que é a birra? Fica sem falar, faz cara feia, fica sem falar com teu namorado, com a pessoa várias horas, quiçá vários dias. Surta, grita, passa dos limites, não mede as palavras, xinga e tudo. Depois se arrepende, mas faz. Vai embora, bate a porta na cara, termina, manda para aquele lugar e tal, e não quero mais saber, e que você não sei o que e tal, depois se arrepende. Isso são formas infantis de reagir às emoções. Então você tem que entender que ter inteligência emocional também, de uma forma ou de outra, é escolher ser uma mulher madura, deixar de ser uma menina imatura e passar a ser uma mulher de valor. Isso é ter inteligência emocional, sabe? Então entenda que um dos maiores problemas, cara, dos relacionamentos tá aí. As pessoas não sabem controlar as próprias emoções. As pessoas não sabem sentir raiva. As pessoas não sabem sentir tristeza. As pessoas, hoje em dia, principalmente, estão com uma dificuldade tremenda de, sabe de quê? De se frustrar. As pessoas não querem se frustrar com nada. Quer dizer que a Marcela está me dizendo para eu aprender a ficar frustrada? Quer dizer que a Marcela está me dizendo para aprender a sentir tristeza? Não, meu amor, quer dizer que eu estou te dizendo que você precisa aprender que todos esses sentimentos que eu falei, você vai sentir. E quanto mais você quiser, não quero
não quero essa tristeza, não quero essa raiva, não quero isso, não quero aquilo outro, mais forte vai vir. Para pra pensar, tem mulher que o cara, ela tá pegando o cara mentindo, ela fica assim, não, não, ele não vai me tirar do sério, não, não vai. E aí o cara tá lá, ou às vezes o cara tá do seu lado falando, e você tá assim, não, mas eu não vou ficar puta, não. Não, mas eu não vou, dessa vez ele não vai me tirar do sério, dessa vez ele não vai. Aí você fica assim, né, tipo, não, não, não. Mas o que que tá acontecendo, minha amiga? Seu pavio só tá acendendo. Daqui a pouco vai explodir. Porque você está evitando sentir aquilo. E esse não é o caminho para ter inteligência emocional, é o contrário, é dizer o que diabo que eu estou sentindo agora. Então eu quero um dos exercícios que eu quero passar para você daqui para frente é que você identifique na hora que você está sentindo qual que é a emoção. E aí anota aí as emoções básicas, anota no caderninho seu, na sua folha aí. Qual que é a emoção que você está sentindo dessas básicas do ser humano? É felicidade? É tristeza? É medo? É surpresa? É raiva ou é nojo? Eu quero que na hora você perceba qual dessas principais emoções eu estou sentindo agora e eu não estou sabendo lidar. E aí, para quê? O que me fez sentir assim? É como se você saísse do agora para entender um pouquinho antes. Tô puta, tô com raiva, tá? O que me deixou assim? Isso ou aquilo ali. O que o fulano fez aqui. Não, o que eu fiquei sabendo aqui. Não, a foto que eu vi. A mensagem que o fulano me mandou. Ele não me respondeu. Ele não me atendeu. Ele saiu com os amigos dele e me avisou só depois. Eu fiquei sabendo que ele estava com uma mulher. E tal. Tá, fiquei com raiva. E essa situação me deixou com raiva. Aí vem o depois. O que eu faço com isso? Aí você vai pensar, eu posso ligar para ele, xingar, posso mandar mensagem, acabar com ele, posso ligar para a família dele, botar a boca no trombone, falar as coisas, posso ficar sem falar com ele, posso bloquear ele, posso excluir ele de tudo, posso fazer várias coisas. Aí você pensa assim, tá, e se eu fizer tudo isso, como é que eu vou me sentir depois? O que vai acontecer? Muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente faz essas coisinhas de gritar, de xingar, de bloquear, de ficar sem falar e tal, para querer punir o outro. Então você tem que parar de querer ficar punindo o outro e aprender a cuidar de si, das suas emoções. Dane-se. Sabe o que você tem que parar de fazer? De ficar querendo provar para o outro que ele está errado. Cara, isso é uma cilada. Você fica querendo provar que ele cagou na bosta, que ele pisou na bola, que ele errou mesmo, que ele xingou mesmo, que ele foi estúpido mesmo. Aí você fica querendo provar, e tem mulher que tá há 20 anos querendo provar pro cara que ele é assim, que ele é assado, que ele é tal, que ele é grosso, que ele é não sei o quê. Fica querendo. Cara, quanto tempo você vai ficar fazendo isso? Isso não é inteligência emocional. Não é inteligência emocional. Então, inteligência emocional não é entender, não é focar no outro, é em mim. Eu falo por mim. Quando eu namorava, tinham várias situações que eu vivi com meu ex. Briga, geralmente era briga, desconfiança, cobrança da parte dele. Me ligar, querendo se eu não atender, ficava com raiva. Eram as coisas que eu mais tinha dificuldade de lidar. Ciúme, desconfiança, e às vezes vinha falando onde você estava, fiquei sabendo que você estava com não sei quem, com aquilo outro. Eu ficava até tipo assim, gente, que diretor de novela da Globo, né? Porque tá com a imaginação muito fértil. Mas eu tinha super dificuldade de lidar. Isso me tirava, assim, do sério. Me tirava do sério. Eu queria virar o Satanás. E, enfim. Mas a minha inteligência emocional, e aí você tem que entender uma coisa. Não é você se ver obrigada a ficar convivendo com aquilo que te faz mal. Porque para Marcela, eu cheguei a um certo ponto que eu entendi que ficar com ele daquela forma estava me fazendo mal. Como me fazia mal, eu tentava mudar ele. Era o caminho. Tô com ele, ele é ciumento, ele é assim, assado e assado, ok, gosto dele, quero ficar com ele, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar ele.
pra ele melhorar, e aí a gente, beleza, fechou, ficamos juntos, tá tudo certo. Tá não. Me lasquei, porque ele não mudou, porque ninguém muda ninguém. O sentimento entre eu e ele continuava existindo ali, mas não era o suficiente, porque eu continuava mal quando aconteciam essas situações. Eu entendi o quê, Marcela? Fulano é assim, você aprende a lidar com fulano. Ou você sai da vida do fulano. O que eu fiz? Escolhi sair da vida dele. Por quê? E aí vem tema de lives passadas aqui, que eu fiz inclusive essa semana. Defeitos dele, para mim, eu percebi que eram intoleráveis. Aí quer dizer que inteligência emocional é fazer cara de plasta? É você aprender a lidar e conviver com o que é ruim? Não, meu amor. Não tô te dizendo que você é obrigada a ficar convivendo com um ogro do seu lado, um cara que te xinga, que te humilha, que te trai, que te. Sabe? Não é isso que é inteligência emocional. Se ver obrigada a ficar convivendo com essa pessoa. Mas, enquanto você está agora vivendo com essa pessoa, você precisa aprender a gerenciar o que você sente. Porque você só vai tomar boas decisões também quando você entender suas próprias emoções. Anota isso aí. Eu só vou tomar uma boa decisão quando eu entender as minhas emoções, os meus sentimentos. Você não toma uma boa decisão num ataque de raiva, vai me desculpar. Você até acha, você até às vezes pode tomar. Raramente. Mas você não toma uma decisão com clareza quando você está mobilizada de muita raiva, ódio ou de muita tristeza. Por isso que é importante que você entenda que para tomar boas decisões você precisa controlar as suas emoções. Adoro frases que rimam. Para tomar boas decisões você precisa controlar as suas emoções, tá? E agora vamos para as 3 técnicas para você aplicar para ter na prática ali na hora que o bicho está pegando, que nem o povo fala, né? Aí você vai ver o cu da cutia assoviar. Mas que na hora que o cu da cutia estiver assoviando mesmo, que a situação estiver ali, aí você vai lembrar da Marcela. Pode ser esse final de semana que vai acontecer alguma coisa que vai te deixar com medo, se sentindo com medo, com raiva, triste, culpada, o que quer que seja, e aí você vai lembrar da Marcela. Primeira técnica, prática, e ela é super simples. Você não precisa de dinheiro, você não precisa sair do lugar onde você está, você não precisa procurar ninguém, você não precisa de celular, você não precisa de nada. Sem nada, você consegue fazer isso que eu vou te falar agora. Você pode estar de roupa, você pode estar pelada, você pode estar numa festa, você pode estar dormindo dentro de casa, você pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar você consegue aplicar o que eu vou te falar agora. O que é? Se chama respirar pelo menos 10 vezes. Marcela, que respirar, Marcela? Eu vou me lembrar de respirar? Deixa eu te falar uma coisa. No livro do Daniel Goleman, isso é pesquisa. Pesquisa. É que eu não trouxe para cá, tô na pousada, não vou ficar andando cheia de livro. Mas ele deu o nome de sequestro emocional para esses momentos que a gente tem ataque de raiva. A gente nem pensa. Quando vê, já foi. Já se arrependeu, já falou merda, já explodiu, enfim, já foi embora, já bateu a porta e tal. Isso se chama sequestro emocional. Sem entrar em muitos detalhes, mas é quando o nosso sistema límbico, que fica tipo no meio do nosso cérebro, lá na amígdala, é quando ela, se você parar para pensar num negocinho pequeno que fica no meio da cabeça, e o neocórtex, que fica por aqui. Neocórtex é a parte nossa pensante. Então, sequestro emocional é quando o nosso sistema límbico, a emoção vem tão rápido que o nosso sistema límbico é como se ele ligasse uma sirene no nosso cérebro e aí todo mundo para de trabalhar para dar atenção para a emergência que está acontecendo. E isso é muito rápido. O que acontece nessa hora? A sua emoção fala tão alto que você não consegue raciocinar e pensar no que fazer. Isso se chama sequestro emocional. E ninguém vai fazer isso, né? Mas se você se você parasse para medir os seus batimentos, você ia ver, aí eu não lembro agora se é 90, quantos batimentos que a gente tem por hora, gente? Se é 90, quanto que é? 90, 100? Não sei, eu não lembro. Tem lá no livro.
Mas aí ele fala que nesses ataques, quando você tem esse ataque de fúria, que é o sequestro emocional, que todo mundo alguma vez na vida tem, os batimentos aumentam, passam de 100 e poucos lá. Ele fala lá exatamente 100 e quantos. Então, se você contar em 1 minuto, vai bater tantas vezes. Se você tiver no ataque de fúria, você não vai ficar contando. Mas se você contasse na hora, você vai ver que seus batimentos aumentaram tanto. E aí ele fala, respirar. Respirar na hora que vem esse ataque de fúria já te ajuda muito. Não é a saber exatamente o que fazer, a resolver o problema e tudo, mas te ajuda a não sofrer esse sequestro emocional, a não perder totalmente o eixo, a não sair de si. Isso é orgânico, isso é fisiológico. Então, respirar não é apenas uma técnica zen, budista, não. Isso tem efeito no seu corpo. Por isso que na hora errada você tem que fazer a coisa certa. Então, respirar ajuda. Então, respira, abençoada. Tem uma frase que fala, respira e não pira. Mas é isso. Do ponto de vista tanto psicológico, mas quanto fisiológico, respirar te ajuda. Então, o cara, você tá puta, a mensagem ele não respondeu, a ligação tal, você descobriu uma mentira ou sei lá o que aconteceu. Faz comigo agora aí, ó. Puxa pelo nariz, solta pela boca. E você ainda pode fazer melhor, tá? Na hora que você puxa o ar, você puxa aqui também pra cima, ó. Tenta encostar na orelha o ombro. Você puxa e solta. E na hora que você soltar, você solta tudo. Faz mais uma vez e... Isso te ajuda a aliviar, naquele momento, as suas tensões e ajuda o seu neocórtex, amor, a não sumir do mapa, tá? Então, respirar, queira você ou não, te ajuda a não ter ataque de raiva, te ajuda a não fazer cagada, te ajuda em milésimos de segundos a pensar um pouco mais antes de fazer qualquer coisa. Então, respirar, e não é respirar assim, meia hora depois, não. Pode ajudar meia hora depois, pode ajudar, mas é na hora que o pau tá comendo, na hora que o negócio tá quebrando. Não é pegar o celular e ficar só e rola pra cima e os seus batimentos vão começar a acelerar, vai. Respira. Respira. A Nandinha falou aqui, recomendo muito a respiração e meditação, me ajudou muito a não matar o cabra. Ai, gente. Matar o outro, gente, vai fazer a gente ficar mal depois. Então, a gente tem que até ser egoísta nesse ponto e pensar assim, se eu xingar, matar, gritar, surtar, dar uma de louca aqui no meio do povo e tudo, como é que eu vou ficar depois? Então, até nesse ponto, seja de forma positiva, egoísta, pensando em você. Como é que você vai se sentir depois disso, tá? Segunda técnica, que é a técnica que a minha aluna aplicou e seguidoras minhas aplicaram, eu já tive, porque eu já falei dessa técnica em outra live, inclusive. E é uma técnica simples que você também pode fazer em qualquer lugar, em qualquer horário, de qualquer jeito. Você não precisa de recursos externos. Você só precisa de você ali naquele momento. E óbvio, de uma outra pessoa. Nesse caso, é você e mais outra pessoa. Se chama, algumas pessoas já podem ter visto falar aqui sobre essa técnica, que é a técnica do XYZ. Eu espero que você já tenha anotado a primeira, que é a da respiração, respirar 10 vezes, e agora você esteja anotando a segunda. Técnica XYZ. O que é XYZ, gente? X, o que aconteceu? O que foi o fato? Fato é o X. Y, como que eu me senti? Como que eu me senti? Eu não quero saber... Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Então, Y, como é que eu me senti? Ixi. Bateria acabando do celular. Mas dá pra terminar. Então, Y, como é que eu me senti? E Z, como é que eu gostaria que você tivesse feito? Isso eu tô falando num diálogo, tá? Então, a técnica do XYZ
você pode aplicá-la num diálogo com a pessoa que, por exemplo, te fez sentir raiva. Vamos usar um exemplo. Quando eu te mandei mensagem ontem ou hoje de manhã e você não me respondeu, eu me senti muito rejeitada ou eu me senti abandonada. Eu gostaria que da próxima vez que eu te mandasse uma mensagem e você não pudesse me responder naquele momento, você pelo menos me retornasse depois, dizendo que estava ocupado, ou na hora que eu vi que você estava online, você dissesse para mim, estou ocupado agora resolvendo coisas do trabalho. Ponto. Eu fiz X, eu fiz Y, eu fiz Z. O problema é que as mulheres muitas vezes fazem tudo errado. Elas falam assim, elas não começam nem falando o fato. Elas não começam nem falando quando eu te mandei mensagem hoje de manhã e você não respondeu. Você não faz assim, você faz assim. Porque toda vez que eu te mando mensagem é desse jeito. Você não tá nem aí pra mim. Toda vez você prefere fulano, os amigos, a fulano, não sei o que lá e tal, tal, tal. Parece que você nunca tá nem aí pra mim e não sei o que. Aí você usa as palavras toda vez, sempre, você nunca, toda a vida foi assim, não sei o que. Isso, amor, não é X. X é ser específico. X é falar do fato, da situação. Tá falhando um pouco, gente? Ou não? Então, X é falar do fato, da situação. O que aconteceu? Uma situação apenas. Imagina que X seria uma cena de um filme. Então, você tem que pensar assim, eu preciso conseguir descrever exatamente o que é o X. É quando fez isso, naquele dia, naquela hora, aquilo outro. Beleza. Y, como é que eu me senti? Não é ele. Não é que ele é grosso, que ele é egoísta, que ele é estúpido, que ele é um mulherengo, que ele é um filho da puta. Não, é eu. Quando ele fez isso, eu me senti como? E aí, amor, você discorre, porque isso, gente, XYZ é uma técnica de autoconhecimento também. O problema é que muitas pessoas não querem olhar para si. E por isso que vem os arranca-rabo. Elas só jogam na cara do outro. Aí fica um querendo provar que o outro estava errado. Legal. Mas o Y aqui é sentimento, e é o meu sentimento. Como é que eu me senti? Eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, eu me senti só. Enfim, tem mais N coisas. E aí o Z é o pedido. O Z é dando a opção para o cara de como é que você gostaria que realmente ele tivesse feito.